marxismo cultural. Esse grande erro da Rússia que quer destruir a família, destruir a ideia de que existe uma moral natural, uma lei moral natural, existe um certo e errado natural, que quer liberalizar a sexualidade a tudo, destruir a ideia de família nuclear para que as pessoas fiquem mais atomizadas, sem família, mais frágeis para o poder total do Estado. Vamos ver um pouco mais sobre isso juntos? Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos juntos, Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos aqui para meditar, para conhecer a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, vendo aqui a segunda e a terceira parte dos segredos, né? Ainda a segunda parte, falando sobre o espalhar-se dos erros da Rússia. Nós vimos os erros da Rússia mais evidentes, né? O próprio comunismo e as consequências que Nossa Senhora dá, né? Trazendo guerras. Vemos todo o expansionismo das guerras, perseguições à igreja, fome, sofrimento do Santo Padre, martírio de bons, sempre a partir das ações mais diretas dos governos da União Soviética, principalmente, e também de seus países satélites. E na semana passada nós começamos a falar sobre essa parte do marxismo cultural. Uma outra situação, nós estamos aqui num ambiente um pouco diferente, porque está quente demais, né? E aí a gente precisa do ar-condicionado, senão não consegue gravar o vídeo. Então, nós tínhamos visto o seguinte: sempre o marxismo, ele não reconhecia, nunca reconheceu a família como um bem e como uma entidade natural, que naturalmente as pessoas se reunissem em família. Também nunca acreditou numa moral verdadeira. Para Marx, sempre a moral, a organização familiar, o direito, a filosofia, a religião, a cultura, tudo era parte de uma infraestrutura que servia para justificar a infraestrutura que era a organização econômica da sociedade. O mais importante era a organização econômica. Ele dizia que tinha que se fazer uma revolução, uma luta de classe, uma revolução para fazer uma sociedade sem classe. Mudando-se, portanto, esse o que ele chamava de modo de produção, aí tudo mudaria. Mas sempre achou um erro, não reconhecia uma moral universal e imutável, né, o certo e errado, a família natural nunca reconheceu isso. Só que se esperava que, a partir da época, no máximo, logo após a época da Primeira Guerra Mundial, a partir da Revolução Bolchevique, as revoluções comunistas fossem acontecer em todo o mundo. E não é o que se viu. E a partir dos estudos, tá, que fizeram os marxistas, especialmente um grupo liderado pelo Georg Lukács, que primeiro fez o Instituto Marx Engels, depois chamou de Instituto para Estudos Sociais, para não dar tão na vista, né, que se chamou depois de Escola de Frankfurt, porque estava em Frankfurt, na Alemanha. Eles passaram a verificar que o Ocidente tinha criado uma barreira contra a revolução marxista econômica, de luta de classes. Essa barreira era formada principalmente pela moral e a religião judaico-cristã, pelo direito romano e pela filosofia grega. Portanto, era preciso derrubar esses pilares da civilização ocidental para se poder fazer a revolução. E a isso se dedicou essa escola de Frankfurt. Já tínhamos dito que eles passaram a dizer, não, as pessoas estavam horrorizadas com o nazismo. Bom, vocês estão horrorizados com o nazismo? O nazismo é a família tradicional. A autoridade do pai de família é o autoritarismo que vai gerar o nazismo. Esse tipo de ideia. Não existe lei moral natural, são opressões da sociedade, as pessoas têm que viver como quiserem, as pessoas têm que se unir, fazer sexo livre. Bom, no vídeo de hoje, na verdade, eu queria pegar algumas citações desses autores, apenas para a gente ver quão profundo é esse mal. E eu vou pegar principalmente selecionei aqui alguns textos do Max Horkheimer, no seu livro, né, na sua Autoridade e Família, né, que depois foi republicado na Teoria Crítica. Ele diz assim: entre as relações que influem decididamente no modelamento psíquico do indivíduo, a família possui uma significação de primeira magnitude. Evidentemente, as pessoas são modeladas e um grande modulador do ser humano é a família, não há dúvida. A família é o que dá à vida social a indispensável capacidade para a conduta autoritária, de que depende a ordem burguesa. Aí começa. A ordem burguesa, ela é autoritária. E, como comparar o autoritarismo do totalitarismo com eventuais autoritarismos do Ocidente? Quando que no Ocidente se vai prender por crimes de pensamento? Você não pode criticar o Alexander Solzhenitsyn,
escreveu O Arquipélago Gulag, ele foi preso porque, na troca de cartas com um amigo, ele fez piadinhas com Stalin, sobre Stalin. Violaram a correspondência. É natural violar a correspondência. Não existe direito à correspondência. Não existe lei moral natural. Vino estava lá, preso. Prisão. E iria nessa prisão até a morte. Quando é que se retira o direito à crítica no Ocidente? Quando é que se viu isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França? Parece que a gente tem visto um pouco recentemente, né? Parece que tem visto, que é, portanto, um péssimo sinal. Mas não nessa época, não existia isso, né? Nos anos 60, 70, não existia. Claro que existe a autoridade do pai, a autoridade natural do pai e da mãe, que vão ensinar os filhos o certo e errado. Vejam a mentira aqui. É evidente que retirando a autoridade do pai e da mãe, se vai se legitimar muito mais uma superautoridade do Estado. É evidente. Mas é isso que eles querem. Querem tornar, como era a União Soviética, todo o mundo, todo o Ocidente, e, para tanto, destruindo essas bases. Então nós temos que tirar. A sociedade burguesa é autoritária. E essa autoridade começa na família. A família é o que dá à vida social a indispensável capacidade para a conduta autoritária. É a família que promove o autoritarismo. É evidente que são os pais que protegem os filhos. Que as crianças, elas não só não sabem todo o que é o bem e o mal, como elas são muito mais vulneráveis ao engano. Nós temos que protegê-las de pedófilos. Nós temos que protegê-las de estranhos. Horkheimer ainda, mesma obra. Não somente a vida sexual dos esposos se cerca de segredo diante dos filhos. Veja, estranha que a vida sexual dos pais seja segredo dos filhos. Ele quer sexualização precoce. É óbvio que sexualização precoce é o sonho dos pedófilos. Mas é um bom meio de se destruir a sociedade. Não somente a vida sexual dos esposos se cerca de segredo diante dos filhos, como também da ternura que o filho experimenta para com a mãe, deve ser proscrito todo impulso sexual. Ele acha ruim que da ternura que o filho sente para a mãe não haja instinto sexual junto. Ele acha que seria bom ter desejo sexual junto. Ela e a irmã têm direito apenas a sentimentos puros, a uma veneração e uma estima imaculadas. Ele acha ruim que o amor entre irmãos seja um amor puro, não sexualizado. Mas Horkheimer, a subordinação ao imperativo categórico, dizer o que é certo, do dever, foi desde o início o fim consciente da família burguesa. Os países que passaram a dirigir a economia, principalmente a Holanda e a Inglaterra, dispensaram às crianças uma educação cada vez mais severa e opressora. A família destacou-se sempre com maior importância na educação da submissão à autoridade. A força que o pai exerce sobre o filho é apresentada como relação moral. E quando a criança aprende a amar o seu pai de todo o coração, está na realidade recebendo sua primeira iniciação na relação burguesa de autoridade. Vejam a gravidade disso. A finalidade da família é gerar a noção de certo e errado que vai gerar o autoritarismo da sociedade burguesa. A família pré-existe em muitos séculos, em milênios, a sociedade burguesa. Essa afirmativa ela não tem como ser verdadeira por uma questão cronológica, histórica, lógica. Mas o objetivo é destruir a família. O objetivo é destruir a família. Do marxismo cultural. Então é isso aí, está dizendo que a força que o pai exerce sobre o filho é apresentada como relação moral. A criança que aprende a amar o pai, ela está aprendendo a ser submissa na sociedade. Veja, ele está instilando a insubmissão dos filhos aos pais. Ele está querendo destruir o papel de pai e de mãe, de orientadores, daqueles que amam, que mostram o caminho, que se sacrificam, que perdem noites de sono, que fazem tudo pelos filhos no sentido de todos os sacrifícios necessários, não tudo que eles querem, não no sentido de tudo que eles querem. Ainda Horkheimer, obviamente essas relações não são conhecidas em suas verdadeiras causas sociais, mas encobertas por ideologias religiosas e metafísicas que as tornam incompreensíveis, fazendo parecer a família como algo ideal, até mesmo em uma modernidade em que, comparada com as possibilidades pedagógicas da sociedade, a família oferece condições miseráveis para a condição humana. Ele acha, portanto, que o papel da educação, o da formação das pessoas, é muito melhor dado fora da família. A família é uma opressão. As pessoas têm que se liberar da família. Herbert Marcuse, no seu livro Eros e Civilização, vejo que esses livros,
eles foram amplamente divulgados em todas as universidades do Ocidente, inclusive aqui no Brasil, principalmente nas faculdades das chamadas ciências humanas, filosofia, sociologia, serviço social, psicologia. Isso quer formar o ser ocidental. A força, diz o Herbert Marcuse, a força plena da moralidade civilizada foi mobilizada contra o uso do corpo como mero objeto, meio, instrumento de prazer. Tal coisificação do corpo era tabu e manteve-se como um infeliz privilégio de prostitutas, degenerados e pervertidos. Essa sociedade ocidental, e a religião cristã, a família, elas veem como um mal tratar o corpo como objeto. Quem continua, então tratar o corpo como objeto e dele extrair só o máximo de prazer, ficou um privilégio de prostitutas. Como são felizes as prostitutas, diz aqui o Marcuse, porque elas podem tratar o corpo como coisa e extrair só o máximo prazer sexual. Prostitutas, degenerados e pervertidos. Como são felizes os pervertidos? Como são felizes os pedófilos que veem o corpo como coisificado e extraem dele só prazer sexual? Isso passou a ser ensinado nas nossas instituições de educação por esses pensadores. A gravidade dos erros da Rússia, que querem destruir o ser humano, que na verdade estão levando o ser humano para Satanás. Mas aqui não estão pensando em Satanás, não acreditam em Satanás. Eles querem a revolução. A revolução. Precisamente, diz Marcuse, em sua gratificação, em especial em sua gratificação sexual, o homem tinha de comportar-se como um ser superior, vinculado a valores superiores. A sexualidade tinha que ser dignificada pelo amor. Ele acha ruim que para ter o sexo tenha verdadeiro amor, comprometimento de sacrifício, de se doar pelo outro. Que ultrapassado, que preconceito, acredita Marcuse. Então, o grau de destruição que isso faz. E como nós vemos isso? Vamos olhar para a programação dos grandes meios de comunicação social. O como está cheio disso. Marx e Engels sempre viram a família, não viam como um bem, até viam como um mal. Iria ser abolida depois da Revolução. O que muda com o marxismo cultural é que eles passam a dizer que tem que ser abolida para a Revolução. Não é que a Revolução, a mudança da sociedade econômica, a luta de classes, vai depois destruir a família. Não, nós temos que destruir a família para gerar a revolução. Essa é a mudança do pensamento do marxismo cultural a partir de Lukács e de todos esses autores. Só um cego para não ver como nós somos afetados por isso no Ocidente, o quanto isso é destrutivo. Nós estamos lidando contra isso. Quando Nossa Senhora pede os seus pedidos, oração, conversão, jejum, penitência, voltar-se para Deus, amar, conversão, sacrifícios, porque esses erros iriam se espalhar. Isso gera ou não gera perseguições à igreja, martírio de bons, sofrimento. Então, precisávamos dar mais esse passo no conhecimento daquilo que Nossa Senhora estava nos alertando e que efetivamente aconteceu, infelizmente. Que nós precisamos lidar e superar, conhecendo que males são esses, conhecendo o que é o marxismo cultural e atendendo aos pedidos de Nossa Senhora. Vamos rezar o Santo Terço, fazer sacrifício, jejum, em reparação. Vamos continuar nos próximos vídeos vendo essa parte do marxismo cultural. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.